Em 2020, muitas coisas aconteceram. Uma delas que me marcou foi a data de 28 de janeiro de 2020, porque nesta data comemorei 30 anos de rádio. Foi exatamente no dia 28 de janeiro de 1990 que eu iniciei minha história no rádio. E nesse dia 28 de janeiro, nós fomos lá no Complexo Esportivo, na arquibancada, gravar um vídeo para falar sobre essa nossa história. Exatamente no dia em que nós iniciamos no rádio, naquela mesma arquibancada. Esse vídeo não ficou muito bom, a qualidade não é muito boa, inclusive do áudio, devido ao vento que tinha no local, tinha um barulho no local também. Mas gravamos o vídeo para mostrar para vocês um pouco da nossa história. Neste vídeo nós mostramos também alguns objetos, como cadernos de anotações daquela época, também bloco de recibos, também cartinhas que nós recebíamos naquela época. E no final do vídeo vai ter um áudio daquela época também. Um áudio com uma qualidade muito ruim. Mas quem ainda não viu este vídeo, nós vamos mostrar esse vídeo para vocês aqui no nosso canal Ivanor Ferrari. Você que ainda não está inscrito, é de graça, não precisa preencher formulário nem cadastro, é só apertar no inscrever-se e depois no sininho em todas. Não esqueça de deixar o seu like, aquele sinalzinho de positivo, deixe o seu comentário e compartilhe para ajudar mais pessoas a serem melhores, que é o objetivo do nosso canal, a partir da boa comunicação e ação que geram evolução e satisfação. Vamos ver o vídeo? Olá, tudo bem? Nós estamos aqui no Complexo Esportivo em Timbó. Por que nós estamos aqui no Complexo Esportivo em Timbó? Porque foi aqui que eu iniciei há 30 anos atrás a minha história profissional como locutor de rádio. Foi exatamente aqui, neste local, nesta arquibancada do Complexo Esportivo. Como vocês podem ver aqui o gramado do Complexo Esportivo, tem pessoas treinando, inclusive aí neste dia. Estamos vivendo um dia maravilhoso de sol, céu azul, algumas nuvens pairando. Lembrando que naquele primeiro dia que eu iniciei a fazer rádio, há 30 anos atrás, era exatamente no dia 28 de janeiro de 1990. Foi exatamente neste dia, era uma tarde de domingo, uma tarde ensolarada, igual o dia de hoje, e nós estávamos aqui com a função de fazer o plantão esportivo. O plantão esportivo era aquele que trazia resultados dentro de uma jornada esportiva. O plantão esportivo é feito no estúdio de uma rádio. Mas como era o meu primeiro dia, o narrador da época, Valdemiro Grudman, hoje falecido, o Valdemiro Grudman narrava aqui da arquibancada, porque na época no Complexo Esportivo aqui em Timbó não tínhamos as cabines de rádio. Então o saudoso Valdemiro Grudman narrava um jogo do Campeonato Municipal de Timbó aqui da arquibancada. E ele pediu para que eu viesse aqui do lado dele para ter mais segurança, para informar os gols que iriam acontecer naquela tarde de domingo nos jogos dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Então foi aqui, no dia 28 de janeiro de 1990, que nós iniciamos nossa história profissional de rádio, pela Rádio Cultura de Timbó, o qual hoje eu ainda trabalho. Lembrando de que antes de nós estarmos aqui, nós tivemos um processo todo para chegar a ter esta oportunidade de poder fazer parte de uma equipe de locutores de uma rádio. E aí eu passei a fazer gravações em tape deck, gravações em fitas cassete de 30 minutos, depois eu passava isso para o nosso amigo, colega Cine de Souza da Rádio Cultura, que ele avaliava com a sua paciência e ficava me corrigindo. Olha, Ivanor, você não pronuncia direito essa palavra, você não pronuncia direito os R's, você, por exemplo, você pronuncia no singular o que é plural, você não conjuga direito, por exemplo, os verbos, e ele ia me corrigindo de tudo isso. Grande Cine de Souza, ao qual sou feliz e agradeço por ele. E naquele dia exatamente nós iniciamos aqui a nossa história. Tinha um jogo do campeonato municipal, o Valdemiro Grudman era o narrador, ele que sempre era um narrador vibrante, com o Osni Rênios Duda, que foi esse que me convidou para fazer parte da sua equipe de esportes. Essa equipe de esportes era comandada pelo Osni Rênios Duda, hoje falecido também.
Osni Renos, o Duda, ele fazia as reportagens na beira do campo, enquanto que o narrador, Valdemiro Grudman, narrava daqui, e eu estava aqui, com esse radinho. Não era exatamente com esse radinho, mas era um rádio parecido com este. Nem fone de ouvido na época não tinha. Eu usava o rádio aqui assim, ó, rádio escuta. Eu ficava ouvindo os jogos que aconteciam pelo Brasil naquele final de semana, naquele domingo, e eu ia informando. Quando saía um gol aqui, eu anotava nesse caderninho, eu anotava neste caderno aqui, eu fazia minhas anotações e eu chamava o narrador Valdemiro Grudman dizendo, tem gol. E aí ele chamava, gol aonde, Vanor? E aí eu falava pela primeira vez nos microfones da Rádio Cultura, informando, por exemplo, Flamengo 2, Campo Grande 0. Na verdade, o Flamengo naquele final de semana tinha jogado no sábado contra o Campo Grande e tinha vencido por 2-0. O Botafogo também tinha jogado pelo Campeonato Carioca contra o América fora de casa, empatado em 0-0. E depois, no domingo, nós tínhamos os jogos Itaperuna e Cabo Friense, Bangu e Nova Cidade, Americano e América de Três Rios, e Fluminense e Vasco. E tínhamos também a rodada do Campeonato Paulista e os demais campeonatos estaduais. Eu quero mostrar aqui, porque este caderno aqui é um caderno que ele tem 30 anos. Ele é do dia 28 de janeiro, de 1990. E aqui nós podemos observar os jogos que aconteceram naquele domingo do dia 28 de janeiro de 1990. Esses foram os jogos que aconteceram, assim como nós tivemos jogos aqui também do Campeonato Paulista. Enfim, esse caderno todo aqui é um caderno que nós temos muitos resultados de muitos jogos pelo Brasil todo. É um caderno que tem 30 anos de história na Rádio Cultura. Aqui eu tenho também um bloquinho de contratos que eu gostaria só de dar uma mostradinha para vocês, porque este bloquinho de contratos era naquela época, né, que a gente iniciava fazendo os primeiros aí contratos de rádio. Eu tenho aqui também uma pasta com algumas cartinhas, porque na verdade eu iniciei na Rádio Cultura de Timbó, ao qual hoje eu ainda trabalho, fazendo esportes, fazendo plantão esportivo, fiz reportagens também, comentei jogos também, eu só não narrei. E depois eu passei para o setor dentro da emissora de programas musicais, que até hoje eu apresento programas de músicas. E olha só que naquela época não existia telefone, naquela época não existia celular, não existia redes sociais como existem hoje. Então o ouvinte escrevia muitas cartinhas. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês algumas dessas cartinhas. Esses ouvintes na época, eles tinham o capricho de escrever cartinhas e decorá-las, né? Fazer desenhos. E eu recebi milhares e milhares de cartinhas, mas eu fiz questão de separar algumas para mostrar para vocês, por exemplo, o capricho que esses ouvintes tinham, né? Isso é uma lembrança que eu guardo até hoje, nessa história de 30 anos de rádio. Uma coisa realmente maravilhosa, algo que me encanta muito. E hoje, exatamente, estamos aqui no Complexo Esportivo para gravar este vídeo para vocês, falando um pouco dessa nossa história do rádio, porque afinal foi aqui que nós iniciamos. E lá se foram 30 anos, e nesses 30 anos muitas coisas aconteceram. Se eu ficasse aqui relatando, eu ficaria aqui falando muito tempo. Então queria apenas dizer que houve uma evolução muito grande em tecnologia. Também a gente procurou fazer muitos cursos para a gente se aperfeiçoar dentro da comunicação na área de rádio. E a evolução aconteceu. Nós éramos dos tempos do disco de vinil, do Akai, das fitas, dos cartuchos, das cartucheiras, naquela época que existia dentro do rádio. E aos poucos aquilo foi saindo, foi a evolução da tecnologia, foi aparecendo os MDs, foi aparecendo CDs, e hoje esse sistema computadorizado, informatizado, as coisas realmente evoluíram. Hoje está tudo muito mais fácil para fazer rádio. Eu gostaria aqui de agradecer, fazer alguns agradecimentos ao Osni Renos, o Duda, hoje falecido, que foi um dos que efetivamente me convidou, quer trabalhar conosco na equipe de esportes. E eu, com a maior felicidade, porque era algo que eu queria muito, era um sonho que eu queria realizar, e realmente aconteceu. Por isso, quero agradecer muito a todos os familiares em vida do Osni Renos, o Duda, que já não existem mais conosco. Também ao Valdemiro Grudman, a toda a família do Valdemiro Grudman,
a ele que hoje também está no além, como ele sempre dizia. Fico feliz por eles terem me convidado na equipe de esportes. Quero agradecer aqui ao Ceni de Souza. O Ceni de Souza foi uma pessoa que ouvia minhas fitas, que me corrigia, que era paciente, e até que um dia me convidaram para fazer teste também nos estudos da rádio. Enfim, agradeço demais ao Ceni de Souza, uma pessoa que hoje faz parte ainda da Rádio Cultura, né? Ele que continua trabalhando sempre com muita energia e nos passando muita energia para nós. Quero agradecer ao diretor da Rádio Cultura, o chefe Jeter Rainer Sobrinho, ao qual também sempre nos deu esse aval para que a gente possa realmente realizar o nosso trabalho. A gente fica muito feliz por ele, por toda a sua família, o nosso abraço realmente afetuoso. Ao longo desses 30 anos, eu tive muitos patrocinadores que eu gostaria de agradecer, mas como são muitos, eu não vou lembrar de todos, evidente, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão a cada um dos patrocinadores, porque a gente sabe que é preciso produzir dentro de uma empresa. Porque qual é o segredo de permanecer 30 anos dentro de uma empresa? O segredo é trabalhar e trabalhar bastante. E com o apoio dos patrocinadores a gente pôde realizar este trabalho e a gente pôde chegar onde chegamos hoje. Eu queria então agradecer em especial a um patrocinador, em homenagem a todos, porque este patrocinador está comigo há 28 anos, ou seja, de 30 anos de história de rádio, 28 anos este patrocinador está comigo de forma ininterrupta, que é a Quinota Jeans. Por isso quero agradecer as pessoas do Luiz Lisenberg e o Levi Lisenberger, que são os proprietários da Quinota Jeans. Muito obrigado por serem parceiros durante 28 anos dos 30 que eu faço rádio. Fico realmente muito agradecido por tudo isso. E claro, fechando, nós queremos agradecer a Deus, graças a Ele, aqui nós estamos 30 anos de história, 30 anos depois, onde nós iniciamos aqui nesta arquibancada deste maravilhoso complexo esportivo que hoje fico muito feliz por voltar aqui num dia lindo, maravilhoso de sol, e nós observarmos esta maravilha que é o complexo esportivo. E muito obrigado a todos os meus ouvintes. Eu quero fazer um agradecimento especial realmente a todos os meus ouvintes que me aturaram durante todos esses anos e continuam me aturando. Valeu, um grande abraço a todos. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Timbó. A partir de agora, estamos iniciando aqui pela estação 1520, Rádio Cultura Timbó, Santa Catarina, mais uma programação Domingo Musical com as informações do esporte. Ao pessoal aqui de Timbó, aquele abraço para vocês ligados com o Domingo Musical com as informações do esporte. Lembrando que o mais rico e equilibrado campeonato é o campeonato italiano. Não é apenas o mais rico do mundo, é também o mais equilibrado. Ao menos nesta temporada de 1990 e 91, disputadas 14 das suas 34 rodadas, apenas 2 pontos separam os líderes, Sampdoria de Gênova e Internazionale de Milão.